O que é o despertar da Kundalini? Notem, em geral, as pessoas tratam disso todo o interesse voltado das pessoas a respeito desta questão da Kundalini é para saberem o que isso pode lhes dar, lhes conceder, o que isso pode lhes oferecer. Então, para a maioria das pessoas, a ideia da aproximação da Kundalini é para obter algo. Qual será a verdade sobre essa questão, a questão da Kundalini? A palavra Kundalini, ela é sinônimo, na verdade, de real consciência. É simplesmente isso. Como sinônimo de real presença divina, que é real consciência, que por sinal nós desconhecemos, nós temos o sinônimo que é a palavra Kundalini. Portanto, não se trata de uma experiência ou de um fenômeno, ou de um fenômeno, experiência que irá nos dar algo, como algum poder místico, espiritual, esotérico. Não é isso. Kundalini é a presença desta real consciência em nós. Uma vez que esta consciência encontra espaço para florescer, para assumir o espaço dela nesse corpo-mente, escute, normalmente a presença desta realidade, que é Kundalini, apesar de não ser uma experiência ou um fenômeno, pode revelar nesse corpo-mente uma mudança. E isso pode representar, sim, algumas alterações nesse físico e nessa psique em nós, mas fica apenas nesse nível. A real mudança, a real transformação realizada por esta presença, que é a presença desta energia divina, que é Kundalini, em nós, é o surgimento de uma nova consciência. Nesta nova consciência, nós temos algo desconhecido, é a presença da verdade de Deus. Não é uma experiência, é uma alteração nesse mecanismo, nesse organismo, nas próprias células cerebrais, para que haja agora, aqui, nesse corpo, mente, a verdade de uma inteligência real para lidar com o momento presente, com a vida como ela acontece, sem conflito, sem contradição, sem sofrimento. Portanto, o que temos nesta revelação, que é a revelação do despertar da Kundalini, é a presença da real consciência. Esta verdadeira consciência em nós não é esta consciência humana, como nós conhecemos. Dentro desta mente humana com a qual nós convivemos. É algo desconhecido? É algo novo? Temos a presença inusitada daquilo que está além da mente egóica, da consciência egóica, da consciência humana. É a verdade divina. A presença dessa realidade em nós é a presença do amor, da paz, da liberdade e da felicidade. Isso é o fim do egoísmo, é o fim do egocentrismo.
É o fim de uma identidade presente egóica, egocêntrica, que representa o fim do medo, da angústia, da inveja, do ciúme, e de tudo aquilo tão comum a esta consciência egóica, que é a consciência ordinária em nós, que é a consciência comum no ser humano. Então, é a presença de uma nova consciência. Então, o sinal clássico do despertar da consciência é a verdade da felicidade presente e da ausência do ego, da ausência do eu. Isso é o sinal da verdade do despertar da Kundalini. As pessoas dizem: minha Kundalini despertou. Compreendam isso. Minha Kundalini despertou. Quando a presença dessa realidade está, não fica alguém para reivindicar alguma coisa. Não existe alguém que possa despertar a Kundalini. Não existe qualquer Kundalini que possa despertar em alguém. A verdade da Kundalini é a ausência de alguém para despertar. É a ausência de alguém desperto. Então, quando as pessoas usam o termo pessoas despertas, o sentido de uma pessoa é o sentido de uma identidade que se separa da vida, do outro, da existência. O sentido de uma pessoa presente é o sentido de uma identidade particular, pessoal, egocêntrica, presente. Esse é o sentido do eu, desse mim, desse ego. Isso não desperta. O despertar da consciência real, o despertar da Kundalini, é a ausência desta pessoa, deste mim, deste eu, deste ego. Assim, qual é a verdade sobre o despertar da Kundalini? Quando uma energia nova assume esse corpo-mente, algo novo, inusitado, indescritível está presente. Isso é o despertar divino. Isto é a realização de Deus. Não é alguém desperto. Não é uma pessoa que despertou. Não é Kundalini tendo despertado em alguém. É a presença deste ser, desta verdade divina. Tudo isso eu sei que vai de encontro a tudo aquilo que, em geral, as pessoas estão ouvindo aí fora a respeito da Kundalini. Da Kundalini associada a um fenômeno e a uma experiência, calor no corpo, sensações, percepções extrafísicas e todo tipo de coisa. O despertar da consciência não lhe dá poder. O despertar da consciência é o fim de alguém. É a presença do amor. Assim sendo, o amor é a única verdade presente, é o único poder presente, mas não é alguém no poder, não é alguém com poder. É o poder da verdade, é o poder da liberdade, é o poder da graça, é o poder da inteligência, é o poder do amor. Ter uma real aproximação de si mesmo, tomando ciência de todo esse movimento, que é o movimento do eu, do ego, desta consciência ordinária, que é a consciência comum, que é a consciência humana, egocêntrica. Tomar ciência desta consciência, tomar ciência desse movimento do eu, é autoconhecimento. Quando há um trabalho nessa direção, se torna possível o descarte desta consciência, que é a consciência do eu, que é essa consciência ordinária. Então, sim, se torna possível um trabalho nesse corpo-mente, nesse cérebro,
Então, um processo de descondicionamento psicológico ocorre e as células do próprio cérebro sofrem uma mudança, uma alteração profunda, significativa, algo radical acontece nesse corpo-mente. Então, um espaço se abre, algo novo surge, há uma profunda transformação psicofísica nesse organismo, quando esta energia divina assume esse cérebro, esse coração, todo esse organismo, todo esse mecanismo. Então temos a presença da verdade se revelando. Isso é o real despertar da Kundalini. Eu sei que isso soa estranho para a maioria das pessoas que pesquisam esse assunto, que buscam explicações sobre isso nos livros, ou no testemunho de outros que passaram por experiências, vivenciaram fenômenos psicológicos e também físicos, e que tratam disso como se, na verdade, fosse o despertar da Kundalini. Aqui o que estamos dizendo para você é que não é nada disso. O esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico que é o eu, o ego, o fim para essa consciência comum, egóica, humana, ordinária, onde está presente a inveja, o ciúme, o medo, a ambição, toda forma de ilusão psicológica, filosófica, religiosa, o fim para tudo isso, o esvaziamento de tudo isso, é um trabalho possível quando há uma verdadeira aproximação da real meditação. Algo que se torna possível quando há autoconhecimento. Portanto, sem autoconhecimento não há real meditação. Notem o que estamos dizendo aqui. Sem uma base, que é o autoconhecimento, nós não temos uma aproximação da verdade, da real meditação. E a meditação não é outra coisa a não ser um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico de identidade egóica. Então, um trabalho se torna possível nesse mecanismo, nesse corpo-mente, com o esvaziamento de todo esse conteúdo do eu, desse conteúdo egóico, pela ciência da autoobservação. O que termina com o modelo de dualidade, de separação deste eu com suas experiências, deste pensador com seus pensamentos, daquele que sente com os seus sentimentos, daquele que vivencia, acumula e guarda experiências nesse fundo de memória e que, portanto, se assenta nesse passado. Esse passado é o eu, é o mim, é o ego, com todas essas suas experiências, com toda a sua visão particular de mundo. Tudo isso precisa ser esvaziado. Tudo isso precisa desaparecer, porque não existe tal identidade presente, não existe tal eu presente aqui, nesse instante, nessa experiência. Não existe o eu, o mim, o ego. Apenas um conjunto de conclusões, crenças, lembranças, memórias e experiências guardadas, dando formação a essa assim chamada consciência humana, consciência da pessoa. Observar todo o movimento do eu, todo esse movimento desta pessoal consciência, é autoconhecimento. Ter uma aproximação disso é se aproximar da verdade, da revelação, da verdadeira meditação, que não se trata de uma prática, de uma técnica, de um sistema,
de aquietar a mente, se sentando em um determinado lugar e relaxando, procurando silenciar o pensamento, forçar o pensamento a desaparecer, nessa tentativa de silenciar o cérebro, de aquietar a mente, por uma técnica, por uma prática, para obter certa quietude, certa paz psicológica, mental. Isso não é meditação? Ou essa técnica de meditação, não é disso que estamos tratando aqui? Estamos falando da verdade sobre a real meditação. Aqui se trata de um esvaziamento desse conteúdo psicológico do eu, do ego, desse mim. Então há uma visão clara da ilusão desse pensador com o pensamento, desse experimentador com a experiência, desse que vive o fenômeno e reserva e guarda esse fenômeno como uma experiência dele, para ele. O que é sua memória? O contato com a realidade da real meditação é o esvaziamento de tudo isso pelo autoconhecimento. O autoconhecimento se mostra presente quando há essa atenção sobre todo esse movimento, que é o movimento do eu, do próprio eu. Então, de uma forma natural, sem nenhuma técnica, sem nenhuma prática, sem nenhum ato de volição ou desejo pessoal e, portanto, egocêntrico, acontece naturalmente desta energia de consciência assumir um trabalho nesse corpo-mente, operando uma mudança, uma alteração no cérebro, no corpo, nessa estrutura. Esse é o despertar, é o florescer desta energia divina que está presente, que é Kundalini. Essa é a verdade do despertar da Kundalini. Aquilo que está presente quando o ego não está, quando o eu não está. Então, aquilo que está aqui é a liberação nesta vida, é o fim da ilusão deste senso de identidade egóica, onde há esse modelo de separação, de dualidade. Então, esta é a revelação daquilo que os sábios chamam de Advaita, a não separação. Então, notem, há uma relação muito íntima entre a revelação da verdade sobre a Advaita e o despertar da Kundalini, onde há presença de real consciência, temos a verdade da Advaita, da não dualidade, que é Kundalini. Então, são palavras diferentes apontando para a mesmíssima coisa, Advaita, real consciência e Kundalini. A realidade do seu ser é amor. Isso é a verdade do despertar de Deus, do despertar do seu ser, que é felicidade, que é paz. Esses encontros nossos que ocorrem aqui, como ocorrem online, nos finais de semana nós temos encontros online. Estamos apresentando isso para você, aprofundando isso com você, explorando isso com você. Algo presente nesses encontros online que nós não temos nesses vídeos. Nós temos a oportunidade de, através de perguntas, respostas, de um momento também de silêncio, de aproximação da verdade da meditação. Trabalharmos isso juntos dentro de um final de semana. Diferente de um vídeo de 25 minutos, 30 minutos. Ter uma aproximação da verdade sobre quem nós somos requer um trabalho em nós mesmos.
Um trabalho de descarte de toda a ilusão deste senso pessoal, que é o senso do eu, do ego, desse mim. Então, a verdade sobre o despertar da consciência é a verdade do despertar do seu ser, que é Kundalini. Ocorre em razão de um trabalho, então quero deixar aqui um convite para você. Ocorre nos finais de semana aqui. Você tem na descrição aqui do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e temos retiros, onde passamos alguns dias trabalhando isso, aprofundando isso, descobrindo a ciência da verdade da meditação. Assim, se o que você acaba de ouvir é o que faz sentido para você, fica aqui o convite, deixa aqui já o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Os sábios têm chamado isso o despertar da energia do ser, que eles denominaram de Kundalini. Não é uma experiência para o eu, para esse mim,